Estamos chegando com o Pingado Podcast desta segunda-feira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje é dia 18 de maio. Passamos da metade do mês de maio. Já junho está batendo a nossa porta com um período muito especial, com muitas festividades que a gente gosta, né? E também muita comida gostosa, forró e homenagens aos santos desse período. São João, São José, é isso mesmo. Mas olha, hoje, segunda-feira, a gente deseja a você uma segunda especial, iluminada, abençoada. Vamos aos destaques desta segundona a partir de agora. Funcionário morre ao ser sugado em estação de tratamento de água em Teresina. Polícia Civil investiga o caso. Após decisão judicial, prefeito de Pio Nono, investigado por suspeita de exploração sexual de menores, retorna ao cargo. Após orientação do Ministério Público, Piauí não poderá mais reconhecer fibromialgia como condição de pessoa com deficiência na carteira de identidade. Segundo o MP, a portaria no estado estava em desacordo com a legislação federal. Com a suspensão do STF novamente do julgamento dos royalties do petróleo, o senador Marcelo Castro cobra celeridade no caso, que se arrasta há mais de 13 anos. SASC abre hoje inscrições para 50 vagas na área de assistência social em Parnaíba e Teresina. A seleção será para cargos de nível médio e superior. E a gente fala também sobre uma novidade para facilitar a vida do empreendedor. A JUSEP, Junta Comercial do Piauí, disponibiliza um painel que permite consultar quais setores mais crescem no estado, as áreas com maior concorrência e até o perfil das empresas que já funcionam em cada cidade. O Pingado Podcast já começou. Um oferecimento Clínica Gastros, 45 Burger, Celes Ambientes e Home Care da Unifísio. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Gente, nós começamos com uma notícia muito triste. Um funcionário morreu após ser sugado por um sistema de dragagem em uma estação de tratamento de água na zona sul de Teresina. O acidente aconteceu na noite de sábado. O trabalho de resgate durou quase 9 horas e só encerrou ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Paulo Carvalho, realizava um serviço de desobstrução de um tanque de decantação quando foi puxado pela força de sucção da draga e acabou soterrado pela lama. O reservatório tem cerca de 6 metros de profundidade e apresentava grande acúmulo de resíduos no momento do acidente, de acordo com as equipes de resgate. Segundo os bombeiros, o trabalhador estava sem sistema de ancoragem e sem equipamentos adequados de segurança. A operação do Corpo de Bombeiros começou por volta das 10h30 da noite do sábado e se estendeu até as 7h30 da manhã do domingo. A Polícia Civil já iniciou uma investigação, já fez a perícia, inclusive, no local e deve seguir com um inquérito para investigar as causas da morte deste homem. Em nota, a Águas de Teresina lamentou a morte do colaborador, informou que está prestando assistência à família e afirmou também que abriu uma apuração interna para investigar as circunstâncias do acidente. O prefeito de Pio Nono, Silas Noronha, investigado por suspeita de exploração sexual de crianças e adolescentes, retornou ao cargo no fim de semana após decisão da Justiça. O gestor estava afastado das funções desde o dia 10 de abril, quando foi preso durante uma operação da Polícia Civil do Piauí. A decisão, que determinou o retorno imediato, foi assinada pela desembargadora Maria do Rosário de Fátima Martins Leite Dias. No entendimento da magistrada, não há, até o momento, comprovação de que o cargo de prefeito estivesse sendo usado para a prática de crimes, obstrução das investigações ou interferência no trabalho da polícia. Por isso, o afastamento cautelar foi considerado ilegal. Com a decisão, a Câmara Municipal empossou novamente Silas Noronha no comando da Prefeitura. Na noite de sexta-feira, no dia em que a decisão da desembargadora foi emitida,
estava prevista uma sessão que iria discutir a abertura de um processo de impeachment contra o prefeito. Com a decisão judicial, a vereadora requerente pediu a retirada de pauta do processo e a sessão foi cancelada. O caso é investigado pela Polícia Civil do Piauí e ganhou repercussão após um ex-integrante da campanha eleitoral do prefeito denunciar um suposto esquema de aliciamento de adolescentes de 13 e 14 anos. Segundo a polícia, o denunciante afirmou que participava do esquema a pedido do prefeito. De acordo com o relato, as jovens seriam levadas para encontros com o gestor e receberiam dinheiro em troca. O sobrinho do prefeito também foi preso sob suspeita de participação no caso. Os dois foram soltos no último dia 5 de maio. A polícia apreendeu os celulares dos investigados que passam por perícias. A polícia afirma que novas denúncias continuam sendo registradas. Algumas das supostas vítimas já foram ouvidas, mas o número total de pessoas envolvidas é mantido em sigilo. A defesa de Silas Noronha nega as acusações, afirma que está à disposição da justiça e que confia em uma apuração imparcial dos fatos. E olha, tem cuidado que vai além do hospital. Home Care da Unifísio foi pensado para quem precisa de atenção contínua, mas quer estar no lugar mais importante de todos, a própria casa. A Unifísio conta com uma equipe multidisciplinar, equipamentos modernos, suporte completo, inclusive com ambulância, garantindo tranquilidade para o paciente e para toda a família. E o melhor, atende todos os planos de saúde. Se você busca um cuidado mais humano, próximo e eficiente, vale a pena conhecer de perto. Home Care Unifísio, 24 horas de atenção humanizada. Ligue 3222 6283 ou acesse Clínica Unifísio no Instagram. Pingado com Felipe Pereira, seu cafezinho de notícias pra quem não tem tempo. Atenção para uma mudança importante envolvendo o registro de fibromialgia na carteira de identidade nacional aqui no Piauí. O governo do estado revisou os procedimentos após a atuação do Ministério Público do Estado do Piauí. Com isso, a fibromialgia passa a constar apenas como informação de saúde na identidade, sem o reconhecimento automático da condição de pessoa com deficiência. A decisão foi tomada após recomendação do MP à Secretaria de Segurança Pública e à Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Segundo o governo, o projeto que previa o reconhecimento automático da fibromialgia como deficiência foi vetado pelo governador, com base em parecer do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. De acordo com a legislação federal, a equiparação da pessoa com fibromialgia à condição de pessoa com deficiência só pode ocorrer após a avaliação biopsicossocial feita por equipe multiprofissional, ou seja, apenas o laudo médico não é suficiente para garantir o enquadramento como PCD. O Conselho Estadual também apontou possíveis irregularidades na portaria que autorizava esse tipo de registro automático. Por isso, foi pedida a suspensão imediata da norma e o recolhimento das identidades emitidas com base nela. A Secretaria de Segurança Pública já recomendou a revisão dos procedimentos no Instituto Félix Pacheco. Entre as mudanças está a determinação de que qualquer registro sobre fibromialgia na identidade tem apenas caráter informativo, sem identificação automática como pessoa com deficiência. O objetivo, segundo o governo e os órgãos envolvidos, é garantir isonomia, evitar distorções e assegurar o cumprimento da legislação vigente. Fala, craque! O Grupo 45 tá de casa nova. Agora a 45 Burger e a 45 Pizza estão juntas num espaço gigante, mais confortável e com muito mais variedade. Anota aí. Fica na Rua Visconde da Parnaíba, 1615, no Ininga, bem em frente ao novo Colégio das Irmãs da Zona Leste. Pingado com Felipe Pereira. O julgamento sobre a divisão dos royalties do petróleo no Supremo Tribunal Federal voltou à pauta depois de 13 anos. Mas
mais uma vez o processo foi interrompido. O caso que define como serão distribuídos bilhões de reais entre estados e municípios brasileiros está suspenso após um pedido de vista do ministro Flávio Dino, ou seja, mais tempo para análise dos processos. A discussão envolve a Lei dos Royalties, aprovada pelo Congresso Nacional em 2012. A norma mudou as regras de distribuição dos recursos da exploração de petróleo e gás natural, ampliando a participação de estados e municípios não produtores. Na época, a então presidente Dilma Rousseff chegou a vetar a proposta, mas o Congresso derrubou o veto e manteve a nova divisão. No entanto, em 2013, a ministra Carmen Lúcia concedeu uma liminar suspendendo os efeitos da lei. Com isso, continuou valendo o modelo antigo, que concentra a maior parte dos recursos nos estados produtores, principalmente Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. O senador piauiense Marcelo Castro, do MDB, cobrou uma definição do STF e classificou a demora como injustificável. Segundo ele, o petróleo é um bem da União e, por isso, os recursos deveriam beneficiar todos os brasileiros e não apenas alguns estados. 86% ficam no Rio de Janeiro. 4,4% no Espírito Santo, 0,6% em São Paulo. Somando tudo, 94% dos royalties do petróleo do Brasil ficam em 3 estados, especialmente em um único estado do Brasil. Eu espero que essa luta que nós começamos há tantos anos seja agora, uma vez por todas, decidida pelo Supremo Tribunal Federal. No Supremo estão em análise 5 ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a lei dos royalties. De um lado, os estados produtores alegam que a redução dos repasses prejudicaria o planejamento financeiro e a compensação pelos impactos da atividade petrolífera. Do outro lado, os estados e municípios não produtores defendem uma divisão mais ampla dos recursos por se tratar de uma riqueza que é nacional. A Celes Ambientes chega como uma nova fase da Only Acabamentos. Acabamentos finos de alto padrão, porcelanatos, pisos, tetos vinílicos, metais, louças e pedras naturais com escolhas pensadas para valorizar cada projeto. Celes Ambientes, novo nome, mesma essência, mais precisão. Fica na Avenida Homero Castelo Branco, 2213, bairro Ininga. Você ligado com a gente. Pingado com Felipe Pereira. O governo do estado vai abrir hoje, a partir do meio-dia, as inscrições para um processo seletivo simplificado da SASC, a Secretaria de Assistência Social, Família e Combate à Fome. As vagas são para Teresina e Parnaíba, com oportunidades para candidatos de nível médio e superior. Estão sendo ofertados cargos de cuidador social, agente socioeducativo, técnico de enfermagem, psicólogo. Os salários variam de R$ 1.600 a R$ 3.000, dependendo da função. O processo seletivo será feito por meio de prova de títulos, ou seja, sem prova escrita. As inscrições começam hoje e seguem até o dia 25, exclusivamente pela internet. Os aprovados vão atuar em unidades de acolhimento, medidas protetivas e socioeducativas, atendendo crianças, mulheres, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Os contratos terão duração de 12 meses, com possibilidade de prorrogação. Para mais informações, acesse o site da SASC, a Secretaria de Assistência Social. Quando o assunto é saúde, não basta parecer bom, é preciso ser seguro por dentro. Você sabia que existe uma certificação que avalia tudo o que acontece nos bastidores de uma unidade de saúde? Desde protocolos, fluxos internos, decisões clínicas, tudo para proteger quem mais importa, o paciente. A Clínica Gastros conquistou a Organização Nacional de Acreditação Nível 3, o mais alto padrão de excelência em saúde no Brasil. Isso significa que tem procedimentos seguros, cuidado contínuo e decisões pensadas para reduzir riscos e salvar vidas. Clínica Gastros, cuidado que acolhe, excelência que resolve. Pingado com Felipe Pereira. Pingado.
A JUSEP, Junta Comercial do Piauí, disponibilizou uma ferramenta digital que ajuda o empreendedor a identificar as melhores oportunidades de negócio no mercado piauiense. Por meio do painel de dados empresariais, é possível consultar quais setores mais crescem no Piauí, as áreas com maior concorrência e até o perfil das empresas que já funcionam em cada cidade. A ferramenta também mostra dados sobre microempreendedores, empresas de maior porte e o comportamento do mercado em diferentes regiões do Piauí. A proposta é ajudar quem quer empreender a tomar decisões mais estratégicas, com base em números e informações atualizadas. Além disso, o governo do estado também destaca a plataforma GovPI Empresas, que permite abrir uma empresa de forma totalmente digital e com menos burocracia. Segundo a JUSEP, o uso de dados é fundamental para garantir negócios mais competitivos e preparados para a realidade econômica do Piauí. A presidente da JUSEP, Alzenir Porto, deu detalhes sobre o painel e citou que os dados podem auxiliar não só os empreendedores, mas também a gestão pública. A quantidade de empresa por municípios, a classificação nela no ranking de agilidade, a quantidade de negócios abertos mensalmente, assim como a quantidade de empresas acumulada ao longo dos anos. São várias informações extremamente necessárias, primeiro ao gestor da cidade, para que possa dar um direcionamento exatamente naquela área na qual aquele município está sendo mais procurado, assim como para o empreendedor. Lá ele vai ter todas as informações necessárias para colocar o seu negócio. É uma informação muito simples, basta que você coloque ali o nome do município ou clique em cima do município, caso você já conheça a localização dele no mapa, e já vai te dar todas as informações. É uma ferramenta bastante segura, uma ferramenta precisa. Ali nós temos as informações fidedignas que ajudam consideravelmente tanto ao empreendedor quanto ao gestor do município. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Vamos encerrando o nosso Pingado desta segunda-feira. Você pode curtir e também apertar no sininho se você estiver nos acompanhando pelo YouTube. Manda para o seu amigo, sua amiga, seu vizinho, seu familiar, que também precisa ficar bem informado, com credibilidade e no tempo certo. Um abraço e até amanhã. Pingado Pingado com Felipe Pereira, o seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo.